Você sabe como classifica uma obra literária? Não? Então fica comigo, depois da vinheta. Fala minha galerinha linda, tudo bom com vocês? Professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Bíblio Responde. Se é a tua primeira vez aqui conosco, dá uma parada, vai aqui na nossa sugestão, acessa as outras aulas sobre o ato de classificar a partir da nossa CDD e depois corre para o abraço. Afinal de contas, chegou a hora do vamos praticar. E a nossa obra de hoje, ela é uma obra que foi justamente a pedidos para a gente fazer um processo de classificação de uma obra voltada para a classe 800. Então, a obra escolhida foi justamente a que nós estamos vendo aqui. Então, nós temos a obra chamada Fazendeiro do Ar, que foi escrita pelo nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Essa obra foi publicada pela Companhia das Letras no ano de 2012. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber qual é o gênero desta nossa obra que nós iremos fazer o nosso processo técnico. E essa obra do Carlos Drummond são várias poesias que ele colocou aí na sua obra para a gente começar a ler. Se você ainda não leu, pode ler que você vai gostar, eu garanto. Então, nós temos aqui o nosso gênero, que é a nossa poesia. Toda vez que nós tivermos uma obra que ela está dentro da classe 800, ou a gente vai chamar classe principal, ou a gente vai chamar de esquema, nós temos que ter uma coisa bem clara na nossa cabeça. Essa obra, ela foi produzida por um único autor ou uma única autora ou por um conjunto de autores. Então eu tenho que saber se a autoria desse material é uma autoria individual ou é uma autoria coletiva. Esse barulho de fundo assim é da produção, tá? Que está aqui também trabalhando comigo hoje aqui no nosso estúdio. Qualquer coisa, produção, você só dá um tchauzinho com a sua mão, já que você tem vergonha de aparecer. Então, nós quando estamos de acordo diante de uma obra que é da literatura, nós temos que levar em consideração a sua a sua ordem de citação. Então, até então, quando a nossa obra é o geralzão, que todo mundo já está conhecendo, todo mundo já sabe, a gente já aprendeu que a nossa ordem de citação é o EGO-TEM-FOR, específico, geográfico, temporal e forma. EGO-TEM-FOR. Quando tu tiveres o teu filho ou tua filha, já bota lá o nomezinho. Hoje ó, tem for, vem cá, vem almoçar, menino. Né? Então tu não esquece nunca mais. EGO tem for é a ordem de citação da nossa CDD. Todavia, contudo, não é? Como toda regra tem sua exceção, quando a nossa obra ela é voltada para o campo da literatura, ou seja, para o esquema 800 ou classe principal 800, nós temos que levar em consideração que a sua ordem de citação ela muda. Então eu preciso ter 4 facetas. Então a primeira é qual é o esquema ou qual é a classe principal que esta obra ela está integrada. Qual é a sua origem? Qual é o seu gênero? Sua forma? E quando é que ela foi publicada? Seu tempo, seu período. Então, a gente tem uma obra literária, portanto, o nosso foco para a ordem de citação
fazer exatamente esquema, origem, forma e período. Assim sendo, nós temos meu primeiro foco, minha primeira faceta, classe principal, esquema. Segunda faceta, origem, é dentro do meu esquema. Eu não vou colocar ali geralzão, eu vou focar qual é o tipo, qual é o país, ok? Depois, qual é o seu gênero, que é a nossa forma, e o nosso tempo, que é o ano que ele foi publicado, para saber qual é o século que essa minha obra ela vai fazer parte, uma vez que cada século desse apresenta efetivamente um número para a gente fazer a nossa classificação. Então, o meu esquema, a classe principal é justamente se o gênero é poesia, é ficção, é drama. Eu já sei que o meu esquema, a minha classe principal, o grandãozão, o geralzão, é a minha literatura. Então, por isso que no esquema eu já vou escrever literatura. Agora, a minha origem é o país. Essa minha literatura, ela foi feita, essa obra que eu estou fazendo, foi feita pelo Carlos Drummond de Andrade. Esse cara é um autor brasileiro, americano, argentino, francês, inglês. Ele é o quê? Brasileiro. Então, essa minha literatura, ela tem como origem o país Brasil. Então, não é qualquer literatura que a gente está trabalhando, é literatura brasileira. Até aqui, tá tudo ok? Tá tudo beleza? Vamos continuar. Qual é o gênero? A gente já viu lá no início. Essa obra que o Carlos Drummond fez é só poesia. Então, a sua forma, o seu gênero é poesia. E o tempo? Quando foi que essa obra foi publicada? Foi publicada no ano de 2012. Então, é a minha poesia, minha literatura brasileira. Na verdade, se a gente for fazer o nosso cabeçalho, sempre é o que é o específico. Então, eu não vou colocar literatura. Eu vou ter que colocar o específico no meu cabeçalho. Portanto, o meu cabeçalho passa a ser poesia brasileira do século XXI, então 2012, ok? Então, a gente tem o meu assunto principal, então não é literatura, poesia, e não é só poesia. Se eu coloco só poesia, é do mundo inteiro, e não é verdade. É só poesia de um país, poesia brasileira, ou poesia hífen Brasil. Aí você escolhe se vai querer com termos ou se você vai querer fazer uma expressão na hora que você vai colocar na tua ficha catalográfica. Até aqui, podemos continuar? Vamos nessa. Aí nós temos automaticamente quem é o meu esquema, já vi, literatura. Quem é a minha origem? Então, eu já vou colocar literatura brasileira, que é justamente o país, que é Brasil, dentro do meu esquema. Então, literatura brasileira. Qual é o gênero da literatura brasileira que essa obra que eu estou fazendo a minha classificação, ela representa? É um gênero poesia. Então, poesia brasileira, que está dentro de literatura brasileira. E qual é o meu tempo? É justamente o 2012, então meu século 21. Aí nós vamos ter que fazer o que agora? Correr para saber qual é o número de literatura, qual é o número de literatura brasileira,
qual é o número de poesia, qual é o número do tempo 2012, ou século 21. E aí a gente vai colocar toda essa numeração e depois automaticamente nós vamos fazer o quê? Unir tudo para gerar o nosso número de classificação. Então, para a gente ir lá fazer o nosso processo, peço desculpa aqui que eu coloquei século 20, mas tem que ser século 21, lembra? 2012 é 20 mais 1, 21. Então, aqui tem uma falhazinha, mas releve, por gentileza. Então, nós temos aqui nossas variáveis que precisamos ir agora no nossa CDD. Qual é o nosso primeiro passo da nossa CDD? A CDD é formada por 4 volumes. Volume 1, que vão ser as minhas tabelas auxiliares, né? O volume 2, ele é do esquema 000 a 599. O volume 3 também é esquema, que vai do 600 a 999. E o 4, que é justamente o nosso índice. Isso significa que os últimos serão os primeiros. Assim sendo, depois que você estabelece quais são as variáveis, nós iremos pegar o nosso volume 4 e nós iremos ver qual é o número que essa variável que eu encontrei no volume 4 possui. Lembrando que esse número que a gente acha lá no índice, lá no volume 4, não é definitivo, ele é indicativo. Depois nós vamos ter que correr lá no volume 2, ou no volume 3, ou no volume 1, para a gente verificar se esse número é esse mesmo, se ele vai me remeter para um outro, se ele vai dizer que esse número não existe, eu tenho que correr atrás de o seu sinônimo ou outro aspecto, e assim vai embora. Nós já vimos que quem manda da gente é a CDD. Então, o índice é só para dar um norte, mas ele não é o definitivo. Então, vamos ter que começar pelo nosso começo. Então, vamos até o nosso índice, que é o nosso volume 4. Então, chegando no nosso volume 4, a primeira variável que eu tenho que procurar é o quê? Literatura. Não foi isso que eu coloquei? Literatura, literatura brasileira, poesia e o meu tempo. Então, vamos lá na letra L e a gente vai procurar, vamos colocar nossa canetinha aqui, vamos procurar a nossa palavra literatura. Então, aqui eu não tenho, aqui, ó, vamos, ó, literatura. Aí eu venho para o número, olha aqui, número 800. Aqui eu tenho não, aqui história e cristianismo não, não, vendo não. Então esses daqui, ó, não me interessam. Então eu vou para só literatura, 800. A gente sai lendo para verificar se tem algum termo que melhor se encaixa na gente. E aí a gente vai procurando, e aí, olha, eu vou lendo o resto, né? Então, eu tenho aqui esse aqui também não. A literatura e religião também não. Então, é esse aqui mesmo que nós vamos pegar. Então, 800. Então, você vai pegar o seu caderninho, você vai pegar o seu lápis e você lá no nosso literatura, a gente já automaticamente já vai colocar o número que nós terminamos de achar. 800, né? Então, vamos continuar, meus amores. Depois que a gente já tem o número 800, eu posso ir lá para o meu volume 3. Por quê? Você viu que lá no nosso índice eu não achei nada de literatura brasileira. Eu não achei, né? Então, assim sendo, eu já vou logo para o 800 para facilitar a minha vida. E lá na nossa aula, que a gente trabalhou a nossa classe 800, né? E aí eu te coloco até aqui na sugestão para você ir verificar. Lembra que nós fizemos aquela tabelinha
Então, lá naquela nossa tabelinha estava dizendo que é 810 literatura americana, 820, 830, até chegar lá no todos outras literaturas, não é? Então, vamos lá no nosso volume 3, vamos lá no nosso 800, e aí a gente vai ver naquela nossa tabelinha. Você pode ir procurando. Ah, eu não quero procurar essa tabelinha, Guilherme. Eu não quero assistir essa tua aula que é um saco, eu não quero mais nada. Não tem problema, baby. Você vai lá para o 800 e começa a folhear na tua CDD. Aí você vai ver lá, 800 literatura, geralzão. 810, literatura americana. E aí vai-te embora. Quando você chegar no 860, você vai ver literaturas de espanhol e de língua espanhola e portuguesa. Então tá aqui, ó, 860. Eu quero a espanhola? Não, eu quero essa aqui, ó, né? Porque a gente já viu que o Brasil está dentro, a literatura brasileira está dentro da língua portuguesa, não é? Então aqui, ó, 806 é subdivisão de literatura espanhola. Então não é esse que eu quero ainda. Eu continuo folheando o nosso, tanto é que aqui tem, ó, continuação, ó. A gente continua folheando até chegar na língua portuguesa, que é que eu quero, já que é minha literatura brasileira, tá? Aí a gente continua no volume 3, continua folheando. Aí olha aqui, ó, 869 português. Então eu já vou colocar logo o português. Olha só, aqui eu tenho para Portugal, para Brasil. Então a gente já sabe, galerinha, que eu não vou colocar só 869, porque eu tenho português, mas esse português ele tá para Portugal e ele tá para Brasil. Então eu não posso pegar só 869. E agora, Guilhermina? Agora a gente vai ter que ler o que está dizendo a nossa CDD. Então a gente vem, olha, para Portugal, eu nem olho para cá, né? E aqui a gente tem, olha, aqui nós temos os períodos só para Portugal. Não quero Portugal. Ah, olha só, nós temos que ter uma distinção do quando a gente está na língua portuguesa. A literatura, ela tem que estar, eu tenho que distinguir qual é o país específico. E essa distinção vai ser como? Pela letra inicial. E ele bota um exemplo: literatura do Brasil, B869. Literatura de Portugal, P869. Então, significa que eu não posso classificar literatura brasileira somente 869. Por quê? Porque ele está dizendo que eu tenho que distinguir toda vez que a literatura é portuguesa, língua portuguesa, eu tenho que distinguir se esse português é europeu, então é de Portugal, ou se esse português é do Brasil. E a distinção se dá por quê? Pela letra inicial de quem? Do país. Então, B para Brasil, P para Portugal. Então, significa que eu sou obrigada, já que a minha é literatura brasileira, colocar B869. Entendeu até aqui, bebê? Por que a gente colocou esse bendito B antes do 869? Se não entendeu, não esquece, hein? Bota aqui embaixo na sugestão que a gente retoma sem problema nenhum, tá? Agora, quando a gente começa aqui, ó, para Brasil, olha aqui, meus amores,
aqui é justamente o nosso período. Então, é aqui que a gente vai ter que olhar, porque lá na nossa regra, nós não temos o tal de tempo como sendo a última faceta. Então, é o esquema, é a origem, é a forma e o tempo, que é justamente o período que essa minha obra, essa literatura brasileira, ela representa. Ela não foi feita em 2012, então é século 21. Só que aqui não é por século, aqui é por ano. Então eu tenho de 1500 a 1750, eu ia botar número 1. De 1750 a 1830, 2. De 830 a 1921, 3. Ó. Classifique aqui, ó, século 19. Classifique aqui de 1800 a 1803 em 2. De 1921 a, ó, vocês estão vendo que aqui está em abertão, ó. Se está em abertão, significa que o meu período vai ser o meu número 4. Por quê? Porque está em aberto. Ele não prendeu até só 1999. Ele está ad eterno. Então, meu século 21, eu já tenho o meu período de tempo, que é o meu número 4. Até aqui, tudo ok? Podemos continuar? Então, o que que nós já vamos ter aqui? Nós já vimos que literatura é 800. Nós já vimos que literatura brasileira vai ter que ser B de Brasil 869. Nós já vimos também que quem é a partir de 1920 até os dias atuais, o nosso número, que vai ser equivalente ao tempo, vai ser o número 4. Agora só falta a gente achar o nosso gênero, que é a nossa forma. Como o nome está dizendo forma, então já sabe ele já coloca a palavra forma para você lembrar. Onde é que eu acho forma? É justamente nas tabelas auxiliares. É o auxiliar. De que forma esse material está sendo trabalhado? Na forma de dicionário, na forma de enciclopédia, na forma... Ok. Então, eu vou lá para o volume 1, tabela 1, Guilhermina? Não. Eu vou para o volume 1, tabela 3. Por que a tabela 3? Porque essa minha obra, ela é 800. Se a obra tem como assunto literatura, a minha tabela auxiliar vai ser a minha tabela 3, que vai ser 3A ou 3B. Se o autor é individual, como é o meu caso, 3A. Se for a autoria coletiva, 3B. Então, essa é a nossa exceção. Então, por isso que lá no meu volume 1, eu não vou para a tabela 1, porque é forma, o geralzão. Nós iremos para a tabela 3A, porque eu tenho autoria individual. Aí, na nossa tabela 3A, nós vamos olhar nessa partezinha da sumarização. Ó, de hífen 1 a hífen 8, eu tenho formas específicas, que é justamente o meu gênero. Ó, drama, poesia, ficção, e assim vai embora, não é? Nós temos, o nosso não é poesia, é a poesia brasileira. Então, eu vou vir aqui e vou verificar qual é o número
de poesia. É o meu número 1. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos lá e confirmar se realmente vai ser o número 1, não é, gente? Afinal de contas, a gente tem que ter certeza absoluta. Então, tá aqui no meu número 1, poesia, não é? Aí ele coloca assim, ó, para períodos específicos da poesia. É hífen 11 a hífen 19. Aí a gente começa a olhar aqui, ó, adicione aqui uma anotação para o período da tabela de uma literatura específica em 810 a 890. Isso nós já fizemos, nós já colocamos o número 4, que é exatamente o ano 2012, vai ser contemplado no número 4. Então aqui eu já fiz. Então eu vou olhar só mesmo o meu geralzão, minha poesia. Não vou precisar colocar aqui procurando, porque eu já vi lá no meu próprio volume 3, que a gente viu que o número período histórico da literatura brasileira 2012 está dentro do número 4. Então eu já contemplei. E eu contemplei mesmo, olha aqui, ó, foi lá em B869. Então tá aqui, ó, é onde ele mandou mesmo. Então fiz certinho como tinha que fazer. Então, poesia número 1. Então a gente vem aqui na nossa escrita, no nosso rascunho, vamos colocar tudo que ele manda. Então, poesia, coloquei o meu 1. Agora, galerinha, eu já peguei o meu esquema 800 para eu saber o que eu ia fazer, a minha origem, literatura brasileira, o meu gênero, que é a minha forma, aqui, poesia, e o meu tempo, que eu já vi que também é o meu número 4. Então, agora a gente vai correr para o abraço. Basta a gente agora unir, sendo, vamos fazer o fechamento agora. Então, você pode fazer como eu fiz, poesia brasileira, século 21, ou então você pode colocar só poesia brasileira. Aí a gente vai obedecer aquela ordem, né? Então, nosso esquema, origem, forma e o tempo. Essa daqui é a nossa ordem de citação. Então, a gente vai colocar a nossa literatura brasileira, que é o B869, a nossa poesia, que é 1, o nosso tempo, que é 4. E aí a gente já vai fazer a nossa valsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim vai embora. Então, aqui eu já tenho automaticamente a letrinha, coloco a minha canetinha, a letrinha já está junto, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, já fiz meu primeiro dupla, meu primeiro grupo. Aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim vai embora. Isso significa que poesia brasileira ou poesia brasileira século 21 vai ficar B869.14. Então, tá aqui, meus amores, a nossa classificação para nossa obra que foi feita pelo Carlos Drummond de Andrade, que é um gênero poesia. Então, nossa poesia brasileira, ela passa a ser B869.14. Ok, minha galera? E aí a gente termina essa nossa classificação de hoje. Se porventura você gostou do que viu, que ouviu, fique à vontade para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. E não esquece, compartilhe esse vídeo, ajude o teu colega ou a tua colega também. Afinal de contas, se ele é bom para ti, vai ser bom para as outras pessoas também. Fica bem, fica em paz, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!